Sabia que um dos lugares da casa que mais pode contribuir com a sua felicidade é o banheiro? Adivinha para fazer o quê? Pois é, hoje a gente vai falar dessa relação que existe entre cérebro e intestino. Sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Ele é o lugar do corpo que tem o segundo maior número de neurônios. Ele é super influenciado pela serotonina, que a gente ouve tanto falar, né, sobre depressão e ansiedade, a importância da serotonina. A serotonina desempenha um papel fundamental no funcionamento do nosso intestino. E os nossos estados emocionais influenciam o intestino e o intestino influencia os nossos estados emocionais. Tem uma relação de mão dupla entre o nosso primeiro cérebro e esse segundo cérebro, inclusive para o nosso bem-estar. E é disso que a gente vai falar hoje, ressaltando uma doença muito importante chamada Síndrome do Intestino Irritável. Antes de continuar, lembra só de se inscrever no canal, de clicar aí nos alertas para receber os próximos vídeos, mas vamos ao que interessa, que é essa relação que existe entre cérebro e intestino. Não sei se você já reparou, mas a dor de barriga, ela tem um aspecto emocional mesmo, né? Quando a gente tá com dor de barriga, parece que você fica meio triste, assim, é uma dor melancólica. É diferente quando você tem dor de cabeça, ou quando a dor de martelar um dedão, assim, uma dor muscular, é uma dor de raiva, né? Parece que é uma dor brava. A dor de barriga não, é uma dor melancólica, é uma dor de que o mundo é um lugar ruim, contra o sofrimento, é uma dor que parece que machuca o coração junto, e isso já é um indício dessa relação tão próxima entre os nossos estados emocionais e o funcionamento do nosso intestino. Bom, nem preciso começar a dar exemplos do dia a dia aqui, né? Aquela famosa dor de barriga que a pessoa tem quando tá nervosa. Nossa, fiquei tão nervoso que me deu uma dor de barriga. Ou o frio na barriga diante da ansiedade. Tudo isso já mostra o impacto no intestino das nossas emoções, como a dor de barriga que nos deixa mal mostra o impacto nas emoções do funcionamento do intestino. Isso exemplos do dia a dia, né? Isso exemplos cotidianos que a gente vê aí, que a gente tem, que nem passam pela patologia. Quando a gente olha para os transtornos, a gente também observa essa relação. Eu comecei a pesquisar a literatura científica para isso, mas eu tive que parar, porque assim, é muita evidência, são muitas pesquisas, muitos estudos mostrando essa relação. Quando você vai no ambulatório, por exemplo, de transtornos gastrointestinais, na gastrologia, na gastroenterologia, você faz um levantamento das pessoas naquele ambulatório que estão lá para tratar do estômago e do intestino que tem transtornos mentais, é enorme. Num estudo, por exemplo, foi encontrado que 40% das pessoas, em geral, que estão no ambulatório de gastroenterologia, têm algum transtorno mental, sobretudo depressão e ansiedade. Quando a gente fala especificamente da síndrome do intestino irritável, até 80%, em alguns estudos 90% das pessoas com essa disfunção intestinal tem também algum transtorno de ansiedade ou mesmo depressão. Então essa relação é muito próxima, todos os estudos mostram isso. Tem estudos que mostram que pessoas que sofrem de constipação, né, prisão de ventre, sem outras causas ali, não é uma doença, é só uma prisão de ventre funcional, elas têm mais depressão, têm pior qualidade de vida. Quando você corrige isso, independente de antidepressivo ou de qualquer outra coisa, melhoram esses sintomas também emocionais. Então, essa relação está mais do que bem estabelecida. Quando a gente prescreve antidepressivo para alguém, por exemplo, que mexe com a serotonina, não é raro que haja alterações também no intestino. Tem antidepressivo que solta o intestino, tem antidepressivo que prende o intestino, mas essa relação, então, é muito fina, é muito próxima e é um balanço, né? Existe ali uma sintonia que a gente precisa sempre estar atento. Ou seja, quando você tem problemas gastrointestinais, vale a pena você prestar atenção também se não tem associado algum sintoma psiquiátrico, algum sintoma de ansiedade, algum sintoma de depressão, porque de novo, né, como a gente falou no nosso vídeo sobre dores crônicas, muitas vezes você foca no problema do intestino e esquece que isso traz um problema também emocional e a própria alteração emocional pode perpetuar o problema intestinal. Então a gente precisa olhar as duas coisas juntas, a gente precisa olhar as duas coisas em conjunto, olhar o paciente como um todo, né? Não só um lado, não só o outro, no caso literalmente, né? Não só uma ponta nem só a outra ponta, mas a gente precisa olhar o paciente como um todo. Agora, especificamente a síndrome do intestino irritável é uma síndrome que acomete as pessoas normalmente mais na juventude, mas pode começar também na vida adulta, e ela é caracterizada por alterações
do funcionamento intestinal que não tem ali um tumor, não tem um câncer, não tem uma úlcera por trás daquela alteração, mas é uma síndrome funcional, ou seja, é uma alteração do funcionamento, só da função, sem uma alteração anatômica, sem uma alteração que você possa ir lá e corrigir. E o que caracteriza essa síndrome? Principalmente dor. Dor associada à defecação. Uma dor em baixo ventre, muitas vezes, que se alivia apenas com a defecação ou que está associada à defecação. Na hora que o sujeito vai no banheiro, ali ele sente dor. Quando isso acontece mais de uma vez por semana ou mais, durante 3 meses, e está acompanhado de outros sintomas, como alteração na frequência das evacuações, seja com constipação, a pessoa fica com o intestino preso e não consegue ir no banheiro, ou seja com diarreia, as duas coisas podem acontecer. Ou também alteração na consistência das fezes, fezes com muco, fezes muito mais pastosas, etc. A gente pode suspeitar dessa síndrome do intestino irritável. Então, dor relacionada à defecação, seja que só se alivia com a defecação ou que surge na hora de ir no banheiro, associada a alterações na frequência ou na consistência das fezes. Isso quando acontece pelo menos uma vez por semana, durante 3 meses, já há algum tempo, isso pode caracterizar a síndrome do intestino irritável. E quando isso acontece, a gente vê que quase sempre os pacientes têm algum transtorno mental associado. Como eu falei, em estudos chega a se falar em 90% dos pacientes com um quadro ansioso ou com um quadro depressivo junto. E o problema é que aí uma coisa vai perpetuando a outra. Você pode tratar do intestino e aí a pessoa já está deprimida, e se você não trata a depressão, a própria depressão pode alterar a motilidade intestinal e isso vai virando uma bola de neve. Por outro lado, síndromes psiquiátricas, como por exemplo a síndrome do pânico, podem até simular um quadro de intestino irritável. A síndrome do pânico, a gente tem vídeo aqui no canal sobre ela é caracterizada por uma sensação de medo, né? Aquele susto que vem do nada, a pessoa acha que está tendo um treco ali e depois passa uma crise de ansiedade que vem do nada, sem explicação. Ela pode trazer não só tontura, falta de ar, taquicardia, mas pode trazer também sensações estranhas no intestino. Às vezes a pessoa fica com o intestino solto, por exemplo, e pode vir uma diarreia do nada, associada ao estresse, e aí a gente tem que diferenciar o que é a síndrome do intestino irritável do que é a síndrome do pânico, ou até se não podem ser as duas coisas juntos, porque como a gente tem visto, é muito comum. E quando a pessoa tem a síndrome do intestino irritável, isso também pode variar, né, em crises. Tem fase que está mais tranquilo, tem fase que está mais atacado, e adivinha qual é um dos fatores principais associados à piora da síndrome do intestino irritável? Exatamente, estresse, né? Ansiedade, um aumento aí das pressões, etc. A gente tem um outro vídeo aqui também sobre estresse, a diferença entre estresse e ansiedade, vale a pena assistir. E quando a pessoa tem já essa síndrome e está submetida a uma situação de estresse, isso pode levar a uma piora. O tratamento, obviamente, vai ser individualizado, porque tem gente que tem diarreia, tem gente que tem constipação, tem gente que tem um estado misto, que alterna diarreia com constipação. Então é preciso passar num médico se você suspeita que tenha a síndrome do intestino irritável. Não adianta falar, Daniel, mas você não falou o tratamento, você não falou o que eu tenho que fazer. Eu não posso falar o que você tem que fazer, porque eu não sei exatamente qual é o seu quadro, eu não sei nem se de repente você não precisa de alguns exames para esclarecer se é realmente essa síndrome funcional. Porque às vezes a pessoa tem febre, ou tem emagrecimento, ou tem alguma outra alteração e precisa ser examinada pelo médico para ver se é só isso, para ver se precisa pedir exames de sangue nas fezes, essas outras coisas, para afastar outras causas. Porque o tratamento é individualizado, claro, cada um é um, os sintomas são diferentes. Normalmente vai passar por um ajuste de dieta. Sabe aquelas coisas que a gente sabe de alimentos que prendem o intestino, alimentos que soltam o intestino? A pessoa que tem um intestino muito preso tem que comer mais fibra, tem que beber mais água. A pessoa que tem um intestino muito solto tem que evitar determinado tipo de fruta, determinado tipo de vegetal. Tudo isso vai fazer parte da abordagem, lógico, sempre caso a caso, dependendo dos sintomas de cada um. E aí sim, se não tiver outro problema, abordar especificamente segundo os sintomas da pessoa. E antidepressivo pode tomar? Pode, muitas vezes o antidepressivo é um adjuvante, ele ajuda porque trata a própria depressão ou ansiedade que está lá associada ao quadro, mas também tem alguns efeitos colaterais que ajudam no manejo. Existem antidepressivos mais antigos, por exemplo, chamados tricíclicos, que prendem o intestino.
quando a gente trata paciente com depressão, com ele, sem qualquer problema intestinal, um efeito colateral possível é prender um pouco o intestino. Então, às vezes, pode-se aproveitar esse efeito colateral de prender o intestino para um paciente que tenha diarreia, por exemplo. Tem outros antidepressivos que soltam um pouco, que aumentam ali a disponibilidade de serotonina e acabam soltando, aumentando o funcionamento, o peristaltismo, né, que a gente chama, o movimento peristáltico é aquele movimento que vai espremendo e vai descendo o conteúdo do intestino e pode aumentar o peristaltismo e soltar o intestino. Então, quando a pessoa tem constipação, a gente pode ir por aí também. É uma abordagem que idealmente é multidisciplinar, precisa do gastroenterologista, precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo, porque, enfim, quando tem muitas causas aí por trás, é interessante que todas sejam abordadas. Lógico, às vezes você não tem acesso, não tem como, já está passando no gastroenterologista no convênio, fala com ele mesmo. Ah, doutor, eu não ando muito bem. Presta atenção no que você está sentindo emocionalmente, não só o que você está sentindo na barriga, mas o que você está sentindo na alma também. Presta atenção para poder relatar para o seu médico, para ele poder fazer a intervenção que seja necessária. O próprio gastro pode dar um antidepressivo, enfim, você pode combinar essa estratégia com ele. Embora essa síndrome não seja muito falada por aí, porque ninguém gosta muito de falar de banheiro, ninguém gosta muito de falar de cocô, a verdade é que ela é bastante comum e ela pode trazer um impacto de perda de qualidade de vida para as pessoas realmente, assim, ela pode atrapalhar, pode dificultar o trabalho, enfim, pode dificultar os relacionamentos, porque a pessoa fica não só mal, né, emocionalmente, mas também fica com dor e às vezes começa a ter umas diarreias inexplicáveis em momentos super inadequados. Então, é importante a gente ter na cabeça que a síndrome do intestino irritável, ela existe, ela é comum, mas ela é benigna, ela não evolui para uma doença pior e ela é acompanhada por sintomas emocionais na maioria esmagadora dos casos. Então, percebeu isso? Percebeu alterações no seu hábito intestinal que não estão passando, elas se perpetuaram no tempo? Procura o médico. Percebeu que o seu estado emocional está interferindo com o seu estado intestinal? Procura um atendimento. Contrário, percebeu que o seu estado intestinal está te deixando mal? Também procura atendimento. É importante a gente fazer essa abordagem holística, que a gente diz, né, que é como um todo, olhando o ser humano como um todo, e não só uma parte ou só outra parte. Já passou por isso? Uma situação difícil, constrangedora? Já teve aquele mal-estar que parece que a vida não tem sentido, né? Tem umas dor de barriga que parece que deixa a gente até desgostoso da vida? Conta aqui pra mim, coloca aí nos seus comentários a sua experiência, o que você fez para melhorar, como é que você superou essa, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas. E não esquece de deixar o like aí no vídeo pra gente conseguir entender o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando e adequar os nossos assuntos, porque vocês sabem, tem muito assunto pra gente conversar ainda.